Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast O que tem na sua bagagem. Eu sou a Cintia Almeida, consultora global de marketing pessoal, mãe da Marina e do Rafael, e hoje estou aqui com o Rodrigo e com o Flávio. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui novamente no Que Tem na Sua Bagagem. Eu sou Rodrigo Souto Souza, comunicador, psicólogo, doutor em liderança organizacional. Estou aqui junto com a Cíntia e com o Flávio para a gente poder bater esse papo gostoso e interessante e muito importante. Vamos lá, vou apresentar o nosso convidado especial de hoje, Flávio Pripas. Reconhecido pela Fast Company entre as pessoas mais criativas de negócios, Flávio Pripas tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia, negócios e empreendedorismo, atuando como investidor e executivo que acelera a transformação digital e a inovação em escala. Hoje é General Partner na Staged Ventures, fundo de venture capital que conecta investidores brasileiros a oportunidades exclusivas em empresas de tecnologia nos Estados Unidos, oferecendo diversificação em dólar e acesso privilegiado a companhias em estágios avançados de crescimento. Flávio projetou, liderou e foi membro do Conselho do Cubo Itaú, hub lançado em 2015 em São Paulo, que se consolidou como o ecossistema de tecnologia mais relevante da América Latina. De 2018 até sua mudança para os Estados Unidos em 2021, fez parte do time de investimento da Redpoint Ventures e fundo de venture capital pioneiro na região, onde contribuiu para a construção de um portfólio de mais de 40 empresas, incluindo 5 unicórnios. Sua trajetória empreendedora inclui a fundação e exit de 2 startups, posições de liderança em tecnologia no JP Morgan Brasil, Credit Suisse Hedging Crefel e GPMC Vestera, além de marcos pioneiros como o primeiro sistema de gestão de cadeia de suprimentos 100% web da América Latina em 1997. É formado em Ciências da Computação e tem MBA pela FGV São Paulo. Seja muito bem-vindo no Que Tem na Sua Bagagem. Flávio Pripas. Muito obrigado pelo convite e conta comigo, como que eu posso ajudar nessa conversa nossa. Vamos começando a fazer o check-in aqui com o Flávio, a gente está aqui com a nossa bagagem pronta para decolar com ele. Eu queria que você contasse para a gente, Flávio, de onde você veio e aonde você está hoje, em que lugar do mundo? Eu sou original de São Paulo, nasci aqui há algum tempo já, e eu estou morando em Miami, na região de Aventura, já há 5 anos, vai fazer 5 anos, o tempo passa, a gente estava comentando aqui antes de começar, como o tempo passa rápido, e como a gente consegue fazer muita coisa dentro desse tempo que passa cada vez mais rápido. Sim, é verdade, Flávio. Como a Cíntia já disse, é uma satisfação ter você aqui com a gente. Acho que é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais e das pessoas conhecerem um pouco mais de você, do seu trabalho. E vamos começar essa viagem. Flávio, eu queria que você contasse para a gente o que te trouxe para os Estados Unidos depois de tanto tempo morando no Brasil e, né, chegando para essa região focada em Miami, na região ali de Miami, onde tem muitas startups, mas também onde tem muita oportunidade para latinos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto para a gente. Vamos lá, eu acho que é interessante. Eu sempre tive a curiosidade de morar fora do Brasil, de viver num lugar diferente. Eu sempre tive a curiosidade também de entender como que funciona a economia americana por dentro. Só que a vida ela nunca ajudou. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu sou fruto de uma crise lá do mercado de 2008, e todo mundo viveu uma crise global agora em 2020, que é aquela crise sanitária global. E eu acho que todo momento que vem uma crise, a gente tem que saber aproveitar aquele momento. Por que que eu falo que eu sou fruto de uma crise? Eu vim numa carreira em ascensão em tecnologia. Então, eu estava numa empresa brasileira que foi comprada por uma empresa americana. A empresa americana foi comprada pelo Banco JP Morgan. Eu virei diretor de tecnologia do Banco JP Morgan muito jovem. Só que depois eu fui para o Credit Suisse, depois que eles compraram a Hedging Griff. Então, eu sempre fui levado de passo a passo na minha carreira, e eu nunca tive a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, porque as oportunidades elas foram surgindo na minha frente. O primeiro ponto que foi um ponto de inflexão na minha carreira foi em 2008,
com a crise do mercado global financeiro, onde eu decidi virar empreendedor. Eu estava naquela época, em 2008, como diretor de tecnologia. Foi quando a ah, gente se conheceu, né, só pra Foi quando a gente se conheceu, diretor de tecnologia em ascensão. Só que a crise do mercado lá em 2008, eu acabei fazendo um site de brincadeira de final de semana à noite, que cresceu muito rápido, e eu estava almejando uma posição de CIO lá do Credit Suisse Hedging Grifo. Só que com a crise do mercado, o pessoal falou: olha, em vez de eu te colocar naquela posição que eu tinha te prometido, eu vou colocar uma pessoa da minha confiança, que já trabalha comigo lá há 20, 30 anos lá no Credit Suisse. E eu falei: olha, se você fizer isso, eu vou pegar aquele site que eu desenvolvi de final de semana e à noite e vou me dedicar para aquele projeto. E eu acabei sendo empurrado para essa jornada de empreendedor. Eu estou nesse mundo de startup, empreendedorismo, inovação e investimento desde 2008. Daqui a pouco vai fazer 20 anos nisso daqui. Então, assim, aquela crise me empurrou. O que me levou para mudar para os Estados Unidos foi a pandemia, foi a crise de 2020, 2021 de novo, porque imagina que depois do JP Morgan, do Credit Suisse, eu virei empreendedor, abri duas empresas, fui convidado para desenvolver o projeto do Cubo em São Paulo, que algumas pessoas conhecem. É um projeto que deu super certo. 10 anos depois, mais de 10 anos depois, ele continua sendo unanimidade. Eu me juntei a um fundo super bem sucedido de Venture Capital, que é a Redpoint Ventures, onde a gente investiu em mais de 40 empresas, 5 unicórnios, super bem sucedido também, mas veio a pandemia, veio a crise de 2020. E chegou 2021, nós éramos em 5 sócios na Redpoint Ventures, no fundo de Venture Capital. A gente não conseguiu convergir visão de futuro. Cada sócio acabou indo para um lado. 5 sócios, cada sócio foi para um lado. Eu sempre tive essa curiosidade de viver nos Estados Unidos, de conhecer a economia americana por dentro. Eu falei para mim mesmo, eu vou pegar essa oportunidade onde cada sócio está indo para um lado, eu vou pegar um avião, vou para os Estados Unidos e vou ver o que acontece. É a oportunidade que a vida está me dando para fazer algo diferente. Tanto que eu falo que a gente nunca pode desperdiçar uma boa crise, porque são nas crises, são pontos de inflexão onde a gente pode abraçar um caminho diferente na nossa vida. Isso para mim aconteceu 2 vezes, lá em 2008 e em 2021, quando eu me mudei para os Estados Unidos. sabe que é interessante escutar você falando isso, mas você fala de uma forma que parece tão óbvio, né, que você pode otimizar, oportunizar essas crises, mas isso é muito seu, né, Uhum. porque, É óbvio olhando no retrovisor, né? Só que assim, você tem que ter coragem e você tem que ter até um pouco de desapego com as coisas. Sabe que, vou aproveitar, já que a gente está falando aqui com bastante gente, eu tenho uma filosofia de vida que eu aprendi em 2010 e eu uso até hoje. E eu vou abrir um parênteses aqui, Cíntia, se você me permite, para compartilhar essa filosofia de vida. claro. Ah, eu É. comecei na. Vamos lá, deixa eu voltar um pouco na minha história, eu vou ligar todos os pontos. Até 2008, eu estava numa carreira executiva no mundo corporativo. 2008, crise do mercado financeiro de 2008, eu comecei nessa jornada como empreendedor. Fundei 2 empresas, vendi 2 empresas, fiz o Cubo e tal. E em 2010, um professor de empreendedorismo daqui de São Paulo, Marcelo Nakagawa, um cara incrível, ele me apresentou uma escola de pensamento empreendedor, uma escola de pensamento de inovadores, que chama Effectuation. Esse termo Effectuation é um termo cunhado por uma estudiosa do processo empreendedor, do processo inovador, chamada Sara Saravasti. E ela da Darden University, e ela fala que o empreendedor inovador, ele pensa diferente da pessoa comum, ou vou falar dessa maneira. Nós somos ensinados como executivos, somos ensinados na escola, na faculdade, a sempre planejar sucesso. Só que a Sara Saravasti, ela fala que aquele empreendedor, aquele inovador, ele não planeja sucesso, mesmo porque ele não tem todas as variáveis, ele não conhece todas as variáveis, ele não tem todo o conhecimento do mundo para planejar sucesso. Só que a gente sempre tem potencial de planejar fracasso. Olha que interessante, é ao contrário, é Muito. contra-intuitivo esse conceito de effectuation. O empreendedor inovador, ele não planeja sucesso, ele planeja fracasso. Planejar fracasso significa se olhar no espelho e você decidir, você com você mesmo, o quanto você está disposto a investir de tempo e dinheiro para simplificar a história, para ver até onde vai aquela sua ideia, aquela sua ação, aquela sua decisão.
E quando eu ouvi isso pela primeira vez em 2010, isso acabou virando minha filosofia de vida. Tudo que eu fiz a partir Uhum. daquele momento, eu parei de planejar fracasso, porque é interessante, a partir do momento que você planeja, desculpa, eu parei de planejar sucesso. Sucesso. Por quê? Porque é interessante, porque se você for ver na vida, são raríssimos os momentos, e eu tendo a dizer que são quase nulos os momentos onde você conhece todas as variáveis para planejar sucesso. Só que a gente sempre conhece as variáveis para planejar fracasso. Sempre. Sempre, em qualquer decisão nossa. E a Sara Saravasti fala que os empreendedores inovadores planejam fracasso. Eu acabei tomando isso como filosofia de vida. E quando chegou 2020, 2021, que a vida me empurrou para um ponto de inflexão, porque cada sócio da Redpoint foi para um lado, eu virei para mim mesmo, me olhei no espelho e falei: olha, eu sempre tive essa curiosidade de saber como que é viver no outro país. A vida agora me empurrou para tomar uma decisão de qual que é o meu próximo passo. Deixa eu ver aqui, deixa eu me olhar no espelho, deixa eu planejar tempo e dinheiro se vale a pena eu dar esse salto de morar nos Estados Unidos. Eu me olhei no espelho, falei, vou pegar tempo, vou pegar 6 meses, vou pegar o dinheiro suficiente para sobreviver 6 meses, vou pegar um avião, comprar uma passagem, fazer o check-in, e se tudo der errado, o que eu ia fazer? Ia comprar a passagem de volta. O que 5 anos depois as coisas estão tendendo a dar certo e eu continuo lá criando valor Uhum. nessa nova etapa da minha E, vida. Flávio, aproveitando toda essa tua explicação, que eu acho que a gente conseguiu entender um pouco de você enquanto pessoa e você o profissional, uma pergunta que você responda em poucas palavras. Eu sei que não é fácil, mas como que você definiria o Flávio sem usar cargo ou profissão? Eu vou usar um adjetivo, eu sou inquieto. Eu toda hora eu estou buscando fazer alguma coisa nova. Eu brinco, depois a gente pode entrar até nesse mérito. Cada vez que minha esposa viaja a trabalho, eu acabo inventando alguma coisa. Ela viajou uma semana, eu escrevi um livro. Ela viajou outra semana, eu fiz um app com o filho, que eu vou lançar agora na App Store e no Google Play. Então, assim, é inquieto. O mundo, a gente tem um privilégio. Eu sou uma pessoa de tecnologia, tá? Eu sou uma pessoa de tecnologia minha vida inteira. Eu amo programar. Meu mindfulness é programar computador. E a gente está vivendo uma época que é um privilégio estar vivendo nessa época, onde o mundo está se transformando muito rápido. Olha só que legal. Rodrigo, eu vou pedir permissão para não ser tão Hum, curto na minha resposta. A nossa tá bom. geração, ela teve o privilégio de estar ativa em grandes transformações do mundo. Uma das primeiras, e talvez muita gente, talvez é até mais jovem, não vai lembrar, mas uma das primeiras transformações que a nossa geração viveu, e ainda não tão ativa assim, foi a queda do Muro de Berlim, a integração da Uhum, Europa no mundo, a integração comercial dos países. Isso no final da década de 80, começo da década de 90. Final da década de 90, começo dos anos 2000, a nossa geração, ela viveu o boom da internet, o boom da economia digital, o boom da comunicação sem fronteira. Aquilo que a gente está fazendo agora é uma coisa incrível que veio do final da década de 90, começo dos anos 2000. Olha só, final dos anos 2000, começo dos anos 2010, a nossa geração, ela viveu o boom do e-commerce, o boom das redes sociais, o boom onde qualquer pessoa com acesso à internet, e todo mundo tem acesso à internet, poderia pegar um microfone, poderia pegar uma câmera e poderia colocar sua voz no mundo, que é o que a gente está fazendo agora. Uhum. sim. De novo, olha que privilégio. De novo, a nossa geração está vivendo um outro ponto de inflexão da humanidade, onde a gente vai ter que aprender a conviver com uma espécie que é mais inteligente do que a gente, que é mais forte do que a gente, e que está aqui para nos dar superpoderes. Então, imagina o que vai acontecer, imagina o que vai acontecer quando a gente acabar essa década de 20 e começar a década de 30. É muito legal tudo isso. Eu gosto muito da Então, forma como voltando para só, desculpa assim, só voltando para a pergunta do Rodrigo, como eu me Uhum. defino? Eu me defino uma pessoa inquieta, porque eu quero participar de cada uma dessas transformações
de forma ativa e não passiva. Excelente. Tá Eu gosto certo. muito da forma como você estrutura, o seu pensamento, né, desde quando você falou que você saiu do mercado corporativo para o mercado empreendedor, e aí as provocações que você fez, né, para o seu gestor naquele momento, você tá me colocando para poder fazer esse momento aqui de empreendedorismo, né. E a forma como você estrutura esse pensamento e trouxe agora para a gente, né, até essa linha do tempo aí de tecnologia e de tudo como é que se resolveu até o momento que a gente está agora, é muito visionário, né, por isso que eu até comentei lá no começo, falei: "Flávio, parece que é óbvio, né", porque você tem essa linha de pensamento de visão mesmo, tem a ver com a tecnologia, obviamente, mas tem a ver com essa estratégia que você traça por trás disso. E muito trabalhando, eu acho que depois do conceito que você trouxe da Sara a respeito do fracasso, muito em relação a isso, porque e se nada der certo? E se der certo? E você sempre pensa num lado A e num lado B, né. Se eu me corrija se eu tiver interpretando de alguma forma que não seja a que você traz na sua marca, né, de O forma geral. Eu sempre penso que não tem limite onde eu posso chegar, porque o ser humano, daí eu vou abrir você viu que na nossa conversa eu vou abrir um monte de parênteses, tá. Vamos falar, já que a gente É. vai fazer Adoro. analogia com viagem, eu vou abrir vários bolsos e a gente vai pegando coisas daqueles bolsos. Mas assim, Excelente. o ser humano, ele é preguiçoso. Se o ser humano coloca a meta, ele para naquela meta. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de correr, até nesse final de semana agora eu vou correr uma corrida de 10K. Sabe o que vai acontecer quando eu passar a linha dos 10K? Eu vou parar. Eu vou simplesmente parar, beber água e me dar por satisfeito. Porque o ser humano, ele é preguiçoso. Se ele estabelece uma meta, ele para quando ele atinge aquela meta. Então, para mim, na minha vida, eu costumo fazer diferente. Eu não estabeleço muita meta. Eu falo que não tem limite. Eu posso ir muito além do que qualquer coisa que talvez em algum momento eu tenha pensado ou sonhado. Só que eu planejo o plano B. Eu planejo o fracasso, que nem a Sara Saravasti cunhou aquele termo do effectuation. Se eu chegar naquele ponto onde deu errado, não é que eu vou ficar triste, simplesmente eu vou mudar de direção. Então, simplesmente, se eu não chegar num ponto que eu me dê por satisfeito naquele tempo e naquele dinheiro, para simplificar a história, eu vou mudar de direção e está tudo bem. E vou continuar indo para frente. É assim que eu penso já há bastante tempo. Muito legal. A questão cultural para você, com esse seu pensamento, você acha que faz sentido a gente falar que o brasileiro é muito assim? Ou você acha que isso é muito mais seu e que você também aprendeu, né, eu queria trazer um pouco dessa questão cultural. O que que você tem aprendido com os americanos? O que que você tem aprendido com outras nacionalidades? Porque você mora numa região super, de diversidade de, né, de enfim, de etnias, mas culturais mesmo, que traz essa referência. O que que você acha disso? Você acha que isso é uma característica muito mais do brasileiro ou você acha que você acabou aprendendo muito mais sobre isso por morar fora? Traz um pouco desse aspecto cultural pra E, gente. Cíntia, se você me permite só complementar a tua Claro. pergunta, Flávio, eh, essas diferenças culturais, você teve que fazer alguma adaptação no seu mindset, no seu estilo, do seu jeito de ser, para que você continuasse com essa mesma filosofia aqui nos Estados Unidos? Sim, bastante. Eu acho que essa característica não é uma característica minha, específica. Essa é uma característica de todo empreendedor inovador do mundo. Quem inova, quem empreende, quem faz uma coisa nova, quem desafia o status quo, não se coloca limite. Vai para frente. Então essa é uma característica que ela é intrínseca de quem quer enxergar o mundo de uma maneira diferente. Uma outra característica também que está nesse mundo é muito otimismo. A gente olha sempre que o copo está meio cheio, porque o copo está sempre meio cheio. Como a gente quer ser protagonista desse processo de transformação, a gente tenta desenhar o mundo para que ele entregue aquele copo meio cheio, aquilo que a gente quer que aconteça no futuro. Mesmo porque o futuro quem desenha somos nós, né? Ou a gente pode ser protagonista ou pode ser passageiro desse desenho. Não, vamos ser protagonistas e vamos desenhar. Mas nessa questão cultural, algumas coisas que eu estou aprendendo ainda com o americano em particular, já que eu estou morando nos Estados Unidos, eu poderia resumir em dois pontos principais. O primeiro deles, e é muito forte, é o foco. O americano ele é muito focado, o brasileiro ele acaba sendo muito disperso em alguns momentos. Por quê? Porque o brasileiro, para fazer alguma coisa dar certo, até para sobreviver, ele tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e ele só foca quando alguma daquelas coisas acaba dando um pouco mais certo do que as outras.
O americano ele costuma ser muito focado desde o primeiro dia. Em outro fator cultural que suporta esse foco é que o americano sabe falar não, o brasileiro não sabe. Então eu estou aprendendo a falar não agora. Uhum. E é algo que é super difícil para um brasileiro. E é um não que não tem problema nenhum falar não, porque é um não que ajuda a gente a focar naquilo que está criando mais valor. Um outro ponto também cultural que é muito diferente é que o americano ele sabe dar valor ao tempo dele. E eu acho que isso está ligado nos outros dois pontos, tá? No Faz ponto de sentido. foco, no ponto de falar não, está ligado ao ponto Uhum. de dar valor. O que que significa dar valor? O americano ele pode ser um amigo seu, que pode jantar na sua casa, mas se você quer fazer uma relação comercial com ele, você quer inventar alguma coisa com ele vai falar, putz, super legal isso que você está falando, você quer fazer, mas o meu tempo custa tantos $1.000 por mês. Vamos fazer? Uhum. Custa isso. O brasileiro, eu perdi a conta de quantas coisas eu fiz só por ser legal, só para ajudar um, só para ajudar um outro, sem colocar esse valor. E não tem problema nenhum colocar esse valor para valorizar o nosso tempo, que é o nosso ativo mais escasso. Então, tem muita mudança, muito fator cultural que a gente acaba aprendendo quando a gente se joga de cabeça numa outra cultura. E mesmo você trabalhando com várias, né, empresas brasileiras, que acho que o aspecto importante da sua empresa hoje que você está é trazer essas empresas brasileiras para investirem aqui nos Estados Unidos, eu acho que é muito interessante essa perspectiva que você traz, porque obviamente as pessoas que vão trazer suas empresas vão trabalhar com outras culturas aqui, né? E entender a cultura local é tão crucial quanto entender de tecnologia, quanto entender de relacionamento, ela é Absolutamente essencial. primordial, né? Exato. Existencial, concordo super. E eu enfatizo ainda mais o que você falou em relação a isso. Eu concordo que aqui desde meu filho nasceu no Brasil, mas ele veio para cá com 7 meses. Minha filha nasceu aqui nos Estados Unidos. Eu vejo que desde quando eles estão no pre-K, no kindergarten, eles aprendem aquele negócio de ter o seu próprio tapetinho, não invada o meu espaço, sabe? Agora é hora de cada um ficar no seu espaço. Daqui a pouco cada um vai poder se socializar com outras pessoas, com outras crianças em outros espaços. Eu acho que isso já vai sendo traduzido desde o começo, porque você entende que tudo bem eu ser seu amigo nesse momento, mas se eu estou falando sobre comércio, é um espaço onde a gente vai ter que ter algumas Exato. atribuições, né, então acho que essa É. divisão de saber o meu espaço é algo que às vezes a gente não sabe falar não, por conta de Uhum. não saber o nosso próprio espaço e não saber o espaço que o outro tem dentro do nosso espaço, né. Sabe uma analogia que eu também uso para explicar a cabeça do americano? O futebol americano. Quando a gente mora no Brasil, eu pelo menos eu nunca tinha visto um jogo, eu não sabia, eu até hoje não sei as regras, né? Mas enfim, essa é outra história. Mas o futebol americano, para mim, é uma analogia muito boa de como funciona o profissional americano. No futebol americano, cada jogador é especializado em fazer uma coisa. Tem um cara que só treina dar o chute na bola. Tem um cara que só treina correr de um lado para o outro. Tem um cara que só treina ir para frente. Então, assim, é uma alta especialização e alto foco que é muito inerente da cultura americana, que eu acho que nós, como brasileiros, se a gente consegue fazer um mix da nossa cultura de ser um pouco mais pau para toda obra, usando Uhum. o termo mais popular, mas em alguns momentos focando, pode dar bastante resultado nesse mercado. É. E, Flávio, pensando na analogia da jornada, da viagem, das conexões, especificamente sobre as conexões, levando tudo isso que você disse em consideração, quais os tipos de pessoa que você normalmente quer ao seu redor? Quais os tipos de conexões que você estabeleceu aqui nos Estados Unidos, tem estabelecido? Eu acho que depois de uma certa maturidade, você pode ter o privilégio de escolher do lado de quem que você anda. Então, o tipo de pessoa que eu quero do meu lado, e é o tipo de pessoa que eu realmente prezo para ter ao meu lado, são pessoas que trazem energia, que estão enxergando o mundo de uma maneira positiva, que querem, não, que não ficam achando problema em todas as coisas. Eu acho que energia positiva atrai energia positiva. E é esse tipo de conexão que eu prezo. Até por ter esse background de empreendedor, essa visão de otimismo, essa visão de futuro, essa visão do copo tá meio cheio, é tentar Uhum. trazer tanto para a vida pessoal como para a vida profissional, gentes que complementem isso.
gentes, né? Que feio. Pessoas que complementem isso. Acabou saindo do discurso, mas pessoas que Isso, complementem de alguma forma. tá certo. Pensando nesse lado também que, assim, nem tudo é um céu limpo, né, para a gente voar e saber que a gente está ali fazendo um voo pleno, né. A gente tem muita turbulência, né. E aí eu Uhum. queria entender de você quais foram as turbulências que você encontrou quando você mudou para cá e podem ser pessoais ou do trabalho, e quais as turbulências que passaram e que você falou: "Nossa, que bom, agora realmente o voo segue de uma forma mais clara". Turbulência faz parte do voo. Toda hora tem turbulência. O que você tem que ter, você tem que, cada vez que tem uma turbulência, você tem que pegar lá no manche e tentar sair daquela turbulência. É tão simples quanto isso. Acho que faz parte da jornada. Todo mundo tem várias. Eu passei Tem por uma. alguma específica? Eu tenho várias. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu passei por uma inflexão na minha vida pessoal. Eu acabei me divorciando em algum momento, eu acabei casando de novo em outro momento. Isso só nesse período desses últimos 5 anos. No trabalho, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei com visto O1, aquele de habilidades extraordinárias. Eu ajudei uma startup brasileira que estava entrando no mercado americano, nesse processo de entrada no mercado americano. Então, eu ajudei essa startup, ela chama de Gibi, a levantar 2 rodadas de investimento, uma rodada de 25 milhões de dólares e uma rodada de 62 milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Os 25 milhões de Uhum. dólares, rodada de série a empresa praticamente, ela eu vou usar o termo polêmico, tá? Ela queimou em 1 ano, fazendo um monte de coisa errada. E a gente teve que aprender com os erros para depois fazer algumas coisas mais certas. Então, assim, tanto na vida pessoal como na vida profissional, a gente já passa por muita turbulência, isso faz parte da jornada. E se você tem o mindset correto, você vai entender que isso faz parte da jornada e tudo que está turbulento, uma hora vai ficar mais calmo, tudo que está mais calmo, uma hora vai ficar mais turbulento e tudo bem. E a gente vai indo para frente. O importante, daí eu vou falar uma analogia que é mais ou menos, tá? Em relação à Uhum. viagem. O importante não é chegar no destino, o importante é chegar no destino e daí decidir qual que é o próximo destino. Nunca parar de se movimentar. Excelente, que faz parte das conexões, né, que a gente trouxe também, muito, muito bom. Sim, E dentro disso você sim. despacharia, sabe aquela mala que você está lá no aeroporto e que você fala: "Nossa, se eu soubesse hoje o que eu não soube há 5 anos atrás, quando eu me mudei para os Estados Unidos, o que que eu teria despachado dentro do que você tinha naquele momento? Quais habilidades ou quais, não sei, alguma coisa relacionada ao seu conhecimento? O que que de repente você despacharia?" Eu acho que eu teria despachado tudo que eu despachei naquele momento, É mesmo? Por quê? que é aquela vontade de fazer diferente, de conhecer um lugar diferente, de conhecer pessoas diferentes, de entender um mercado diferente, de começar até uma rede de relacionamento diferente. Quando você está no seu país de origem, você muda para outro país, por mais que você tenha uma rede de contatos enorme, você chega no outro país, você tem que quase construir ela do zero. Então, assim, o que você leva na bagagem? Você leva as suas convicções, você leva o seu conhecimento, você leva a sua rede de relacionamento, que em alguns momentos você pode aproveitar, que nos outros momentos você não pode aproveitar, mas você leva, acima de tudo, a vontade de criar algo novo. E acho que é isso que todo mundo tem que ter na bagagem quando faz uma mudança como essa. A vontade de criar algo novo, porque com essa vontade o algo novo ele surge. É. E Flávio, eh, quais são os tipos de que conselhos, na verdade, você daria para pessoas, ou quais são os tipos de pessoas que você considera que serão vencedores nos próximos 3, 5 anos? Você tinha comentado que a gente tem percebido que muita coisa tem mudado, principalmente em relação à tecnologia, como será a década seguinte. Então, quais são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas que vão vencer nos próximos anos, na sua opinião? Eu vou responder 2 perguntas aqui. Uma primeira é que conselho que eu daria para alguém que está passando por uma mudança grande na vida, ou então está pensando, por exemplo, em colocar tudo na mala e mudar de país. O primeiro Hum, conselho que eu dou é, em vez de planejar sucesso, planejar fracasso.
É aquilo que eu estou falando aqui desde o começo. Porque se você planeja, não tem problema nenhum você voltar atrás. Você não está devendo nada para ninguém, não vai ter vergonha com ninguém. Então, assim, você quer experimentar um ambiente novo, olha no espelho e define você com você mesmo se você vai experimentar aquilo por 6 meses, por um ano, por 18 meses, por 24 meses. Quanto dinheiro você quer investir para ver se aquilo vai acontecer. E se chegar você não conquistou aquilo que você tinha previamente determinado como o seu limite ou o seu mínimo, faz outra coisa, não tem problema nenhum. Então esse acho que é um primeiro ponto. A gente aprender a planejar fracasso, eu acho que é muito importante quando a gente toma grandes decisões, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. A Sim. segunda pergunta, que tipo de pessoa que eu acho que vai dar certo nesses próximos anos é uma pessoa que está aberta a experimentar coisas novas. É uma pessoa que tem curiosidade e não tem preguiça. O Stanford até cunhou um termo para explicar essa pessoa que eu estou usando para falar um pouquinho mais formal. A pessoa ela tem que ter vitalidade intelectual, porque o mundo ele está mudando tão rápido, novas tecnologias estão surgindo numa velocidade tão rápida, os mercados estão mudando numa velocidade tão rápida, os relacionamentos estão mudando numa velocidade tão rápida, que a gente tem Uhum. que ter vitalidade intelectual. Para explicar isso em termos mais simples, tem que ter curiosidade, não pode ter preguiça. É curiosidade de abraçar o novo e preguiça de experimentar o novo. E não pode ter preguiça para experimentar o novo. Muito bom. Você tocou num ponto super importante também, relacionamentos, né, Flávio? Você tocou várias vezes nesse ponto, falando que você Uhum. trouxe do Brasil e que aqui você teve que construir de novo, né, aprender a fazer isso novamente. E aí, partindo desse momento também, eu também já andei te dando aí uma scrollada na internet para a gente poder conhecer um pouco mais, para a gente poder te entrevistar, e eu vi que você comentou que você já fez mais de 5.000, né, e agora já superou esse número já faz um tempo, de 5.000 contatos com empresas, né, em relação ao que você trabalhava com startup e que você trabalha ainda. Me conta um pouquinho, qual é o seu processo, como é que você constrói esses relacionamentos, o que que você acha que são chaves importantes para isso? E se você quiser aproveitar e já contar para a gente como é que funciona o Experience Club, que você também é partner aqui nos Estados Unidos, que eu acho que vai ser bacana para quem está tentando entrar aqui e não sabe por onde crescer esse networking, essa rede de relacionamentos. Tá bom, legal. Eu acho que assim, eu já falei com mais de 5, 6, 7, 8 mil empresas desde, caramba, eu tô nisso há bastante tempo, né? Desde 2008. Vai fazer 20 anos só nesse mundo de startup, inovação e empreendedorismo. Mas o método que eu faço é tá aberto para conversar com todo mundo. Você nunca sabe se uma conversa vai gerar valor ou não. Então você tem que estar aberto. Às vezes demora para marcar. Se alguém quer marcar para conversar comigo, hoje eu estou um pouco mais seletivo, porque também hoje no meu dia a dia eu tenho foco, que é uma coisa que eu estou aprendendo até no mercado americano, mas eu ainda continuo a ter um horário na minha agenda para conversas aleatórias. Há mais de 15 anos, talvez 20, eu tenho esse horário na agenda, onde eu marco com uma pessoa que eu não sei vai ser o tema, quem aquela pessoa o que ela quer me oferecer, o que ela precisa de ajuda da minha parte. E como eu faço isso há muito tempo, sempre surgiu coisa boa dessas conversas, que é uma coisa muito legal e eu recomendo as pessoas darem abertura para esse tipo de serendipidade, que são aquelas conversas, aqueles encontros que você não sabe de antemão se vão gerar valor ou não. O Experience Club foi uma ferramenta que eu estou usando em Miami, nos Estados Unidos, para gerar rede de relacionamento. O Experience Club ele existe no Brasil há mais de 20 anos. Ele é um clube de relacionamento para CEOs, CIOs, para executivos sênior de grandes empresas. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o Experience Club estava começando em Miami também. E o Marcelo, que levou o Experience Club para os Estados Unidos há cerca de 4, 5 anos, ele me chamou para um dos eventos, a gente teve um relacionamento muito bom, muito rápido, e a gente começou a se ajudar. Porque o Marcelo ele tem o mesmo propósito do que eu, ele liga as pessoas para geração de valor. Muitas vezes essa geração de valor no primeiro momento, a gente nem sabe qual que é o valor que vai ser gerado. E aquele valor vai sendo gerado de forma orgânica ao longo do tempo. Hoje eu sou sócio do Experience Club, a gente promove cerca de um encontro no mínimo por mês, com algum tema específico. A gente tenta colocar naquela sala, para aquele encontro,
tanto brasileiro como pessoas da América Latina, americanos, dentro de um tema, e sempre é muito legal, porque sempre as pessoas geram um negócio através dessa rede de relacionamento. Para mim, é uma ferramenta para a geração de rede de relacionamento. Tem planos de expansão ou ele se resume nesse momento a Miami e como é que fica? Esses encontros são presenciais? Eles são encontros presenciais, eles se resumem nesse momento lá em Miami. A gente faz alguns encontros em Nova York também. A gente vai em maio, quando tem aquela semana do Person of the Year em Nova York. A gente promove alguns encontros lá. A gente promove também em março, durante o South by Southwest, alguns encontros em Austin, Legal. durante a semana do South by Southwest, que é um festival de inovação. Tem alguns encontros no Brasil também. Então, assim, ele tem alguns tentáculos saindo de Miami, mas o presencial mensal acaba ficando bem em Miami. Quem sabe a gente não vai para Atlanta? A gente pode conversar sobre isso. Muito bom, legal. Seria muito bem-vindo, né, Cíntia? Muito. Muito bom. E, Flávio, uma pergunta. Se você pudesse deixar uma pergunta, um questionamento, algo que instigasse as pessoas a refletir sobre esses próximos anos, sobre esse momento de ascensão da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, algo que fizesse as pessoas pararem para pensar. Que pergunta você deixaria no ar? O que me dá tesão que eu ainda não aprendi amanhã e que eu vou começar a aprender hoje? Que legal, adorei. É tão Excelente, é simples isso. quanto isso. Eu admiro muito o seu otimismo, a sua motivação. Acho que faz parte da tua personalidade, né? Como você já explicou. Isso é muito bom. É, Isso e te toda hora buscar contagia. coisa nova. A gente tem que toda hora buscar coisa nova, porque o mundo tá jogando, tá chovendo coisa nova na nossa cabeça todos os dias. Então, assim, a gente tem que todo dia dar a abertura para aprender coisa nova, estudar coisa nova, fazer coisa nova. Independente daquilo que você faz no seu trabalho, independente do que você faz até de hobby, tenta fazer uma coisa Uhum. nova. Vai que você se apaixona por aquilo. O Flávio, e você falou, muito pegando esse gancho também, do que você falou que você despacharia, eu despacharia tudo, né, e aí trazendo essa coisa de estar tudo novo, começar tudo novo, mas tem alguma coisa que você não despacharia, que você levaria na sua mala de mão, que você fala: "Não, isso aqui é muito especial, desde quando eu saí do Brasil eu não deixaria isso, e levaria junto comigo, porque eu acho que isso daqui eu não despacharia, não seria novo, seria algo que seria algo Sabe, a antigo única coisa que seu". eu despacharia Hã, comigo na minha mala de mão, hã. meu passaporte para eu nunca parar de viajar e ir para os lugares. Que eu acho assim, Sensacional. é tudo bagagem. E eu não tenho muito apego com o velho, no sentido daquilo que ficou para trás. Eu acho que eu tenho muito mais abertura com o novo, com as possibilidades, com o futuro, do que qualquer outra coisa. Sabe que ah, a gente aprende muito com os filmes, né? Uma das frases mais incríveis que eu já ouvi foi de um desenho animado, de uma animação daquela o Kung Fu Panda. Vocês já viram esse filme, Kung Fu Panda? Eu Sim. acho, eu acho que eles têm, assim, uma das frases mais lindas que eu já vi na minha vida, que fala que em inglês ela fica mais bonita, mas eu vou tentar traduzir aqui para o português, que fala que assim, que o passado é história, o futuro é um mistério e hoje e o hoje ele é um presente. É um presente para a gente. Tanto que em inglês ele usa duas palavras. Today is a gift. That's why we call it a present. It present. Ou seja, o Uhum. hoje é um presente tão lindo que a gente tem o privilégio da gente estar criando o futuro que é um mistério e usando aquilo que é o passado como história. Mas é isso. O que eu levaria na minha bagagem de mão é meu passaporte para eu nunca parar de ir sempre para outros lugares. É isso, e se modelando, né, onde você tá, você consegue se virar, que eu acho que isso Exato. traduz muito a sua carreira, né. A forma, a coragem que você tem e como é que você se joga nesses projetos, aí planejando o seu sucesso, mas olhando muito forte para o seu fracasso. Para poder mudar de direção antes que não tenha mais condição. Então é isso, não tem vergonha nenhuma chegar num ponto onde eu falo: "Putz, esse caminho não deu certo, deixa eu fazer outro". E vamos para frente.
Chegando ao final, né, Rodrigo? Quer fazer uma pergunta final aí para a gente fazer o check-out com o Flávio? Olha, eu acho que foram discutidos tantos assuntos tão bacanas, Flávio. Foi uma excelente oportunidade de compartilhar a sua filosofia de vida. Eu acho que isso serve como um fator motivador para muita gente que está assistindo a gente, sabe? Porque hoje é interessante, a maioria das pessoas que você conversa, hoje em dia, elas transmitem insegurança, preocupação, cansaço, fadiga. E conversar com uma pessoa que tem esse otimismo é revigorante. Então, compartilhar essa experiência, a sua experiência com as outras pessoas, acho que foi muito válido. Foi muito válido. Eu agradeço muito tudo isso que você compartilhou com a gente. E o que eu te pediria era para você, para essa pessoa que está insegura, que está desanimada, que está preocupada com tudo que anda acontecendo, com os obstáculos que a vida impõe, que mensagem você daria para essa pessoa? Ah, obrigado pelas palavras, Rodrigo. Mas olha, eu acho que assim, insegurança e preocupação faz parte da vida. Como faz parte da vida, ok, faz parte. Não, não é algo que pode mudar a forma que a gente encara as coisas. O que não pode, daí você usou duas palavras que eu acho que a gente não pode. Não pode nem ficar cansado, e não pode deixar de fazer, não pode deixar de criar, não pode deixar de olhar para frente. Então, assim, é parte do pressuposto que a insegurança ela faz parte, a preocupação ela faz Uhum. parte, e que sempre tem que ter energia para criar algo novo, tentar algo novo. E tentando planejar como que faz isso. Eu falei muito de planejamento de uma forma contra-intuitiva, mas ajuda a pensar daquela maneira. Vamos dizer que você está, por exemplo, sei lá, você tá fazendo uma coisa que não está gerando uma renda suficiente para você sobreviver. Acontece com bastante gente. Sim. Pensa o seguinte, olha, eu tenho minhas 8 horas do dia que eu estou me dedicando para essa função que não está me ajudando. Deixa eu pegar mais 4 horas do dia, eu vou tentar por mais 3 meses tentar fazer uma coisa nova. Se esse negócio que eu tentei por 3 meses começa a dar um pouco de certo, você começa a mudar aquele balanço. Eu estava dedicando 8 horas e 4. Agora eu vou dedicar 6 e 6. Agora eu vou dedicar 4 e 8. Agora eu vou dedicar 0 e 12 para aquela coisa nova. Eu acho que se a pessoa ela toma a atitude de experimentar o novo, é algo que pode ser transformador na jornada de qualquer pessoa. Sem dúvida. Muito bom. Suas palavras Muito bom. ressoam, porque todo esse processo de transição, ainda mais, né, Cíntia, aqui nos Estados Unidos, o imigrante, muitas vezes, ele tem que se ressignificar, Se Muitas reinventar, né? vezes. se reinventar, né? E isso é muito importante, a palavra experimentação diz muito, né, porque estou experimentando, Uhum. tudo bem, se não der certo, acho que também quando você falou isso, eu tenho alguns clientes que já passaram por esse momento de estar aqui nos Estados Unidos e ter que voltar para o Brasil. Alguns vão felizes da vida, outros falam: "Poxa, eu queria ter ficado mais". Mas eu acho que se quando você tem esse olhar de experimentação, nada te impede de pensar: "Se eu voltei, daqui a pouco eu posso voltar novamente", né. Eu acho que quando a gente muda, a gente se torna meio nômade nesse processo, né, a gente vê que é difícil? É, mas também pode dar muito certo, né, e aí vale da gente usar dessa experimentação e dessa oportunidade. Eu achei incrível isso, fiz muitos links aqui. Não, e tudo na vida é válido. Eu acho que assim, desde que você não faça mal a outras pessoas, fique devendo alguma coisa para alguém, blá, 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 tudo é válido, nada é vergonha, nada é errado. Então, assim, vai para frente, encara as oportunidades e faz aquilo que eu falei antes. Às vezes você começa uma coisa pequena e ela vai se transformando numa coisa maior ao longo do tempo. É, o que não pode é ficar parado. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Sabe uma frase que eu ouvi, até para fechar? Você acaba conhecendo. Todo mundo que migrou para os Estados Unidos tem história. E as histórias são as mais fascinantes do mundo. Todo mundo tem história. Todo mundo tem história. E assim, tem umas que histórias são desesperadoras, tem umas outras histórias que são mais fáceis. Mas uma coisa que é recorrente em todas as histórias, nos Estados Unidos em particular,
é que todo mundo fala que se você não tem preguiça de trabalhar, a coisa acontece. Sem exceção, sem exceção. Então, assim, talvez não vai acontecer um pouco mais devagar, talvez vai acontecer um pouco mais rápido, talvez você vai ter um pouco mais de sorte, talvez você vai ter no começo não tanta sorte assim, mas é arregaçar as mangas e trabalhar. É isso, e às vezes significa dar 2 passos para Isso. trás para dar 3 daqui a pouco para frente, né, é isso. 10 passos para trás para dar 1000 para frente, desde que você não tenha desde que você arregace as mangas e trabalhe. Sim. Que papo gostoso, que ótima oportunidade. Obrigada, 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 foi muito maravilhoso. Não, e conta comigo, gente, no que eu puder ajudar. Vocês me encontram, quem quiser falar comigo, tô no LinkedIn, tô no Instagram, tô num monte de lugar Ótimo. aqui. Eu demoro, mas eu respondo. A gente vai passar suas redes sociais, a gente vai deixar anotado no nosso Sim. canal, e aí a gente deixa ali para as pessoas, se elas quiserem entrar em contato com você, eu acho que tem muito para aprender. Obrigada, Flávia, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um grande abraço para todos. Esse foi o que tem na sua bagagem de hoje. E acompanhe a gente nos próximos programas. Muita conversa boa, muita história interessante para compartilhar com vocês. Obrigada, obrigada, Rodrigo, obrigada, Flávia. Mas, Obrigado. Cíntia, Tchau, até tchau. mais.